Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Você que perdeu aí o culto de quarta-feira, a mensagem está lá no canal, entra lá e ouça. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração. Esse foi o assunto da mensagem. E, coincidentemente, o texto dessa noite é a continuidade de onde nós paramos, embora o assunto seja outro. Hebreus capítulo 4, nós vamos ler do verso 14 ao verso 16. Hebreus 4, a partir do verso 14. Amém? Lemos assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, ore pela minha vida. Ore por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Estenda suas mãos na minha direção. Aponta aí para o seu aparelho mesmo, Deus entende. Fala conosco, Deus. Os teus servos estão sedentos pela tua palavra, famintos por esse alimento que é a tua palavra. E eu estou aqui, Senhor, para que o Senhor faça comigo aquilo que o Senhor bem entender. O Senhor conhece o meu coração, meu Pai. Não permita que a minha humanidade, que as minhas fraquezas, como disse o texto, venham atrapalhar, Senhor, o teu fluir através de mim. Mas que nessa noite, meu Pai, eu possa jorrar daqui água cristalina, vinda direto do teu trono, Senhor. E que famílias inteiras sejam fortalecidas a partir dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, nós temos aqui a continuação do texto, mas o assunto é outro, como vocês puderam ver aqui na própria palavra. Essa é uma noite em que eu quero falar sobre fortalecimento. E Deus me mostrou que, a partir dessa palavra, pessoas que estão se sentindo enfraquecidas nesses dias, vão se sentir mais fortes. E não só vão se sentir, vão ficar mais fortes a partir desse momento. Amém? Uma das consequências desse tempo de pandemia são essas cadeiras que estão vazias aqui na minha frente. Meus irmãos, eu quero mais uma vez dizer, vai passar. Vai chegar um momento que a gente vai fazer uma aglomeração, é pelas janelas aqui, de tanta gente que nós teremos. Creia nisso, vai passar. Estamos cumprindo os processos que Deus estabeleceu para nós. Estamos vivendo cada dia, cada etapa. Alguns irmãos começam a ficar agoniados nesse momento, porque eu sei que a saudade aperta, não é? E a vontade de congregar, não só uma vontade, uma necessidade de congregar, porque nós que nascemos de novo e somos igreja de Jesus, nós temos dentro de nós plantado essa necessidade de estar juntos. E alguns começam, pastor, me convidaram para ir em outra igreja, tem igreja que está congregando, não quero julgar, meus irmãos, o entendimento de nenhum desses pastores, cada um preste conta ao Senhor. Meus irmãos, nós entendemos que é necessário esse tempo. Aqui no nosso estado é permitido de 50 pessoas para baixo
se ajuntar no templo. Mas, meus irmãos, só o nosso culto de criança dá 70, 80 pessoas, e a gente começar a fazer limitação ou vários cultos, eu entendo que o motivo não é simplesmente uma questão jurídica, mas algo da estação espiritual que Deus desenhou para nós vivermos. Há um tempo de perigo que é invisível, que os irmãos não têm noção, e muitos ainda não caíram a ficha. Muitos irmãos estão presos em grupos de ativismo político, em WhatsApp, em redes sociais, e não sabem a verdade do que está acontecendo no mundo. Um dos nossos músicos que estava tocando aqui, há poucos dias atrás, estava com coronavírus. Mas ao contrário de mim, da minha família, que pegamos e ficamos doentes, ele não manifestou sintoma nenhum. Glória a Deus. A gente só sabe porque o colega de trabalho dele manifestou, a empresa segurou e fez o teste. Mas, meus irmãos, se isso não acontece, qual desses músicos estava com esse vírus? Você olha a pessoa, ela está saudável. Nós não queremos ser responsáveis pelo contágio de ninguém. Eu passei por isso nesses últimos dias, não é brincadeira, não é fácil. Para algumas pessoas é uma gripezinha, para algumas nem é nada, como eu falei para vocês. Mas para muitas pessoas é morte. Muitos servos de Deus, inclusive, morrem por coronavírus. Nós temos muitas pessoas idosas no nosso meio, pessoas com comorbidades, temos muitos ex-fumantes que Deus libertou do cigarro, e pessoas que muitas vezes a gente não sabe se vão manifestar um caso mais grave. Então, queridos, vai passar, tenha paciência. E quando alguém virar para você e falar assim, tem uma igreja congregando aqui perto, pastor, eu posso ir lá? Vira e fala assim, me chamaram para ir. Você fala para a pessoa, olha, eu tenho a minha igreja, eu vou estar da minha casa congregando online e vai ser tremendo. Sua igreja está em guerra, em batalha, em celebração, juntos, unidos, num só coração. Não deixa que essa questão de isolamento atrapalhe o seu desenvolvimento espiritual. E é nesse ponto que eu queria chegar. Porque algumas pessoas estão virando e dizendo o seguinte, mas pastor, e os novos crentes? E aqueles que estão mais fracos? Eles vão ficando mais fracos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito pior, não são só os novos crentes. Não são só aqueles que estavam mais fracos. Todo mundo fica. Congregar é uma necessidade. Está vendo aqui o pastor de vocês? Aqui não tem superman, super crente não. Tem dia que eu também estou ruim. Você sabe por quê? Porque eu também preciso congregar, meus irmãos. E é fato que a gente enfraquece. E esse ato de congregar, a Bíblia ensina para a gente que isso nos fortalece. E às vezes as pessoas têm medo de admitir essa fraqueza. O texto fala para a gente sobre fraqueza, a gente vai entrar no texto. Irmãos, volta e meia, um fala com uma certa vergonha. Não sinta vergonha de ser honesto, de ser transparente, de admitir o seu verdadeiro estado. Uma irmã da igreja foi uma das pessoas que me procurou com a seguinte situação, por mensagem, pastor, eu sou sozinha, eu não tenho família por aqui, eu não tenho nem amigos, tudo que eu tinha estava ali dentro. Você não tem noção, pastor, como é que está sendo para mim, eu estou fraca, pastor, eu estou muito fraca. Eu falei, que bom que você está me contando isso, minha irmã. Eu não poderia jamais botar um peso sobre essa irmã por se sentir fraca, você sabe por quê? Presta atenção, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, ou seja, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, como disse aqui o verso anterior, ele se compadece das nossas fraquezas. E o texto diz, porque antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança,
mas sem pecado. Você sabe o que é fraqueza? É a ausência de força. Quando a gente fica doente, como eu fiquei há poucos dias, não tinha força nem para ficar em pé, para fazer as coisas. Vontade que dá é de ficar deitado ali o tempo todo. Agora, esse contexto não está falando simplesmente de uma fraqueza generalizada, está falando de algo espiritual. Olha só, quando fala fraquezas, diz: antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, a fraqueza tem a ver com tentação, tem a ver com você não ter forças para vencer as tentações. Você que está se sentindo fraco, recebe essa palavra de alívio. O Senhor Jesus não está aqui para pesar sobre você. O Senhor Jesus entrou na sua vida para se compadecer das suas fraquezas. Aquilo que você não dá conta de vencer em momentos como esse, por exemplo, em que você se encontra fraco, Ele se compadece de você. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Olha que notícia boa. Ele quer que você seja firme. Ele quer que você, que está fraco, Ele se compadece de você, e o desejo dele é que você seja firme na sua confissão. Sua confissão aqui trata-se da nossa confissão de fé, a sua crença nele, o seu relacionamento com ele, o seu abrir a boca e proferir sobre ele a sua confissão. Ele quer que você esteja firme. E Ele se compadece de você nessas fraquezas que você está vivendo. Mas pastor, às vezes eu me sinto sujo. Eu sou tentado em coisas que eu não tenho nem coragem de dizer para ninguém. O texto está dizendo para a gente que Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Você consegue imaginar isso? Tem coisa que não me tenta, mas tem coisa que me tenta. E Jesus, o nosso sumo sacerdote, Ele foi tentado em todas as coisas. Algumas pessoas têm uma imagem, de que talvez para Jesus tenha sido mais fácil nessa área, porque Ele é Deus. Quando Ele foi para a cruz, Ele já foi sabendo que ia ressuscitar, era mais fácil. Eu já vi gente diminuindo o sacrifício de Jesus nesse sentido, e até o enfrentamento da situação de carne. Mas Ele foi tentado em tudo. Você não é tentado em tudo. Ele foi tentado em tudo, porque Ele precisava superar tudo para representar toda a humanidade. Ele é tentado numa coisa, eu sou tentado em outra. Jesus foi tentado nas duas. Por quê? Porque Ele se compadece. Ele precisava pagar pelos nossos pecados, vencer os nossos pecados. Onde nós erramos, Ele venceu. O salário do pecado é a morte não pôde retê-lo, porque Ele não pecou. Em tudo foi tentado, mas Ele venceu. E olha só, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos. Sabe, você está sem força, você está sem vontade. Relembre esse princípio espiritual. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você que congrega aqui nessa igreja, quantas e quantas vezes ao longo dos últimos anos você me ouviu repetir esse versículo: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Do jeito que você está, começa a se achegar, rastejando, mas começa a se achegar, porque você vai se achegando a Ele, e Ele se achega a você. Mas presta atenção, acheguemo-nos confiadamente.
Às vezes a gente se sente tão mal, tão distante de Deus, e eu me senti assim em alguns momentos ao longo da vida, lá pela adolescência, que a gente não tem nem muita cara de buscar. Com que cara eu vou chegar na presença de Deus depois disso tudo? Caí outra vez, e agora? Se achega confiadamente. Você sabe por quê? Porque se você está arrependido, por mais que você tenha dificuldade para se perdoar, Jesus perdoa todo aquele que confessa e se arrepende. Eu disse aqui uma frase há anos atrás que eu aprendi com o pastor Abe Uber, que se eu peco 1000 vezes e me arrependo 1000 vezes, Deus me perdoa 1000 vezes. Evidentemente, Ele não quer que eu continue, Ele não quer simplesmente me perdoar, Ele quer me curar desse estado. Mas entenda que se você se achegar com Ele, você pode se achegar confiadamente. Por quê? Porque Jesus já entrou. Olha lá o primeiro versículo que nós lemos: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. No decorrer do texto aqui em Hebreus, você vai ver que Ele entrou no Santo dos Santos, que o véu foi rasgado, representando a sua própria carne sendo rasgada, para que a gente tenha acesso por esse caminho, o sangue de Jesus. Então entra com confiança. Por mais que você esteja se sentindo sujo, por mais que você tenha caído no vício de novo, por mais que você tenha se drogado depois de dizer para Deus que nunca mais ia usar aquilo, vira para Deus e fala: Pai, pequei, me recebe. Fala de novo: eu não quero mais isso. Ele abriu espaço para você. Ele entrou no Santo dos Santos para você entrar. Se achega a Ele confiadamente. E o que mais diz? Junto ao trono da graça. Eu quero relembrar aos irmãos, porque eu sei que grande parte dos que estão me ouvindo já me ouviram dizer isso. A estratégia para a gente se achegar a Ele, eu ensino recorrentemente aqui para as nossas ovelhas, que existe a dieta do crente. Existe aquilo que nos leva, nos faz nos aproximar dele, um alimento que deixa a gente firme, um churrasco que é de boi, não é de frango. Que isso, pastor? Você tem preconceito com frango? Claro que não, gosto muito daquelas coxinhas de asa, mas o que é o churrasco de boi? As 3 letras: Bíblia, oração e igreja. Você precisa se alimentar. Olha, irmãos, eu estava lá com esse coronavírus aí, irmãos, eu achei que eu ia emagrecer até, não emagreci não. Mas olha, eu não tinha vontade nenhuma de comer, porque quando a gente está doente, a gente não quer se alimentar. O corpo da gente rejeita. E pior, a gente não sente o sabor, no caso dessa doença. Não sente nem o cheiro da comida, meus irmãos. Olha que doideira. Mas eu sabia que se eu ficasse sem comer, ia ser pior ainda. É assim que funciona a nossa vida espiritual. Porque se você não está com vontade de ler a Bíblia, se você não está com vontade de orar, é porque você está doente. E reconheça isso, pelo amor de Deus. Porque muitas pessoas, com medo de mostrar fraqueza, viram e falam assim: olha, como é que você está, meu irmão? Estou bem, pastor, glória a Deus, é só vitória. Mas na verdade está fraco, está doente espiritualmente. E não quer dizer, irmãos, bota a fraqueza para fora. Bota a fraqueza para fora. Olha, eu não estou com vontade nenhuma de orar, de ler a Bíblia. Compartilha, quando eu falar do eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas olha, está sem vontade de ler a Bíblia, vai ler assim mesmo. Sabe o que vai acontecer? Deus vai falar com você. Você está sem vontade de orar? Ora assim mesmo, meu irmão.
É gostoso quando a gente vai orar com o coração queimando. É uma delícia. Você passa do seu tempo de oração, você reserva 1 hora de oração, quando vê já deu 2. É uma delícia você reservar uma manhã inteira para orar, uma tarde inteira, uma noite inteira, para ficar na presença de Deus orando. Mas quando você está doente, que você não está com vontade, irmãos, vai assim mesmo. O que você aguentar, o que você conseguir, achegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Eu vivi uma experiência anos atrás, eu compartilhei aqui com os irmãos, vou contar de novo nessa noite. Eu dirigi uma célula de homens e a gente estava fazendo aquela dinâmica na época aqui na igreja, de toda semana a gente pegava uma latinha, enchia de pedido de oração e cada dia essa latinha ia com um irmão da igreja, da célula. E um ficava responsável por orar por aqueles pedidos da latinha todo dia. E chegou uma semana que a latinha ficou comigo. Mas pensa, meus irmãos, numa semana ruim. Uma semana que eu estava cansado. E chegava na hora de dormir, eu já tinha orado, já tinha feito tudo que tinha que fazer. Quando eu ia deitar na cama, eu via a latinha do lado. Não orei por essa bendita dessa latinha. Ai, meu Deus, eu vou dormir agora. Aí eu pegava a latinha, tirava os pedidos, ia nem orando direito, meus irmãos, lendo papel. Pessoa, família de fulano de tal. O filho do irmão fulano está precisando comprar um carro. Abençoa eles. Nem eu tinha carro. Nem estava orando nem por mim. E estava lá orando, botei lá e fui lendo um por um. E cheguei com vergonha na outra quinta-feira na célula, com a latinha. Oh, essa semana foi bênção e ficou na mão do pastor. Eu tenho bênção para contar. Aquele problema que estava lá foi resolvido. O irmão chegou para dar o testemunho. Pastor, meu filho comprou um carro. E que vergonha, meus irmãos. Bíblia, oração. Deixa eu falar para você, igreja, porque esse é o ponto. Isso aqui está deixando a gente mais fraco. O fato da gente não poder congregar, mas deixa eu te falar uma coisa, o fato da gente não estar junto presencialmente, não significa que você deixou de ser igreja, porque a igreja é uma família. Olha, o culto começou aqui, eu falei o negócio do som, a pastora Neuza lá de Pernambuco, aqui em Pernambuco, esse som está maravilhoso, estou aqui de Pernambuco, parabéns igreja pelo som novo. Irmãos, ela está lá em Pernambuco e os netinhos estão aqui no estado do Espírito Santo. E aí? Porque está longe? Esfriou o amor? Eu aposto como ela manda um bom dia de florzinho, cheio de florzinha todo dia, não manda? A filharada toda, cadê irmão Erivelto, filho? Manda, não manda? Bom dia. Interaja. Quando você esconde a sua fraqueza, você está deixando de se comportar como igreja. Uma irmã foi lá essa semana e botou no grupo de WhatsApp, estou ruim. E passou uns dias, no grupo do clamor, meus irmãos, de oração mesmo, para os irmãos orarem por ela. Passou uns dias, outra irmã foi lá e perguntou, como é que está a irmã? Fala para a gente, eu estou orando por você. E eu fiquei olhando. Eu acho que as duas não congregaram presencialmente no mesmo tempo, porque a irmã que estava orando tinha mudado do bairro e acompanha a igreja agora à distância, há um bom tempo. Eu acho que elas não se viram, não se conhecem pessoalmente, mas são parte do mesmo corpo. Olha que legal, uma se preocupando com a outra. E você, bobão, escondendo a sua fraqueza, não contou para ninguém, ninguém orou por você. A irmã que falou comigo essa semana, que eu disse aqui no início da mensagem, eu sou sozinha, minha família não é daqui. Eu não tenho amigos, tudo que eu tenho estava ali dentro. Eu não estou nem conseguindo dormir. Eu falei para ela, irmã, eu e a Jennifer vamos orar por você agora, as coisas vão melhorar. Porque eu creio no poder da oração, meus irmãos. Mas não só no poder da oração, eu creio nisso chamado igreja. Satanás foi tirando essa alegria de congregar das pessoas e muitos foram se desigrejando. A gente acompanhou esse processo ao longo dos anos e as pessoas passaram a achar normal viver sem ser parte um do outro. Seja parte, não deixa que o fato de você não estar junto presencialmente
você deixe de fazer parte da vida do seu irmão. Irmãos, nós somos pessoas tão diferentes umas das outras, gerações diferentes fazendo parte do mesmo corpo, pessoas com nível de estudo totalmente diferente, perspectivas de vida, perspectivas políticas. E talvez algum possa virar para o outro e olhar assim: eu não tenho nada a ver com esse irmão, como é que eu vou interagir com ele? Deixa eu te falar, você tem tudo a ver com esse irmão. A coisa mais importante do universo, você tem a ver com ele, você tem em comum. Jesus morreu por vocês e transformou a vida de vocês. Vocês são família de Deus. Vocês são irmãos na mesma casa, que falam Pai Nosso, que está nos céus. Então não importa se você tem mestrado, o seu irmão não sabe ler. Vocês são um só. Manda mensagem, pergunta, interage. Como é que está a sua participação no grupo de WhatsApp aí da sua célula? Quanto mais próximo de vocês, melhor, porque o envolvimento é mais forte. Me lembro, há anos atrás, eu reunido com a minha célula, lá na sala da minha casa, um irmão falou que estava com a depressão, uma tristeza tão grande. Aí um outro irmão se encheu de macheza de repente, levantou e falou assim: ó, vou fazer o seguinte, vou subir o monte 8 dias para orar pela sua vida. Quem é que vem comigo? E pior que o outro irmão também estava ruim das pernas. Estava desviado, voltando para a presença de Deus. De repente, porque viu a dor do outro, a gente é um só. Aí os outros irmãos, também vou. 8 dias pela vida do irmão. É lógico que fez diferença. É impossível que não faça diferença. Um gesto de amor, um gesto que Deus olha e fala: é isso que eu sempre quis, é isso que é a igreja. Então mesmo à distância, interaja, seja parte, conviva. Passei vários dias sem ver meu pai presencialmente. Irmãos, tem vídeo chamada de WhatsApp. É mensagenzinha, manda, nem que seja aquelas mensagenzinha brega lá, de bichinho. Manda. Não tem gente da sua família que manda para você? Responda, seu irmão. Eu tenho dificuldade, é muita mensagem. Tem um irmão que me manda mensagem todo dia. Bom dia, pastor, Deus abençoe seu dia. Não dou conta de responder todo dia. Ele sabe disso, ele continua mandando. Mas pensa num cara que é ombro comigo. Uma das pessoas que cuidou muito da gente, ele e a esposa dele, sabe? Teve irmão da igreja que ligou para a gente todos os dias para saber: hoje vocês já estão melhor, você sabe por que isso? Porque ama, porque é a igreja. Não é? E porque está orando por nós, quer saber se a oração já deu resultado. Vai no grupo da sua célula. Não tem célula não, pastor. Entra no grupo do clamor da igreja, que é o de fazer pedido de oração. Entra no grupo da torre da igreja, lá você não bota pedido não, mas lá você cumpre o seu papel de orar pelos outros, tem o seu horário de oração definido. Revista de pedidos de oração da igreja, lá o PDFzinho para você orar, já está quase pronto, estamos na fase de revisão para distribuir, tá, meus irmãos? Você que não está na torre, entra, vai se fortalecer, vai ser igreja. Você sabe por quê? Jesus está ali. Quando você é parte um do outro, você é corpo de Cristo. Jesus se faz presente, meus irmãos, mesmo à distância, você sendo parte um do outro, Jesus se faz presente. Eu me lembro daquele texto de Paulo falando de quando ele estava doente, que os irmãos cuidaram dele. Ele fala assim: vocês me trataram como se eu fosse o próprio Jesus. Olha para o seu irmão à distância e trata ele como Jesus. Ama, se envolva. Você se achega a ele pela oração, sim. Você se achega a ele pela Bíblia, sim. Mas você se achega a ele nos uns aos outros,
nos sendo igreja. E olha o que acontece, final do texto. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Com qual finalidade? Olha só. A fim de recebermos misericórdia. Quem precisa da manifestação da misericórdia de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. E acharmos graça para socorro e em ocasião oportuna. Graça é aquele presente que você recebe do Senhor. Mas é um presente para quê? Para socorro. Você está precisando de socorro porque você está fraquinho. É isso que você vai achar quando? Em ocasião oportuna. Que ocasião oportuna é essa? Essa época de pandemia que a gente está vivendo, essa época de isolamento social que a gente está vivendo, essa época que muitos de nós estão caindo doentes e se levantando, glória a Deus, porque estão achando graça em ocasião oportuna. Esse é o resultado, meus irmãos. Achegue-se ao Senhor e Ele se chegará a vós. Eu quero convidar o ministério de louvor. Beija-me com tua glória. Nós vamos cantar, mas antes dessa canção, enquanto eles se posicionam, eu quero orar por você. Você está se sentindo fraco? Não tem aí o chat ao vivo do vídeo? Coloca aí, eu sou essa pessoa, pastor. Estou me sentindo mais fraco, não estou no meu normal. Bota aí o que está acontecendo, ou simplesmente diz, ora por mim porque eu estou fraco das pernas. A gente vai entender. Nós vamos orar pela sua vida, os irmãos vão começar a orar por quem colocar isso aí no chat. E eu vou orar por todos vocês que diante de Deus agora reconhecem as suas fraquezas, porque Jesus se compadece de você nesse momento. Se achegue a Ele comigo em oração para que a gente alcance misericórdia, para que a gente alcance essa graça nessa ocasião oportuna. Amém? Eu gosto de fazer assim com o ministério de louvor, sabe? Vai que vai. Aleluia. Pai, como povo teu, como filhos nessa mesma família, nós queremos, meu Deus, nos achegar ao Senhor. Nos achegar ao teu trono de graça para alcançarmos misericórdia e graça para socorro nesse tempo oportuno que nós estamos vivendo. Nós precisamos disso, meu Pai. E eu sei que o Senhor já conquistou para nós. O Senhor já abriu a entrada na plena presença do Senhor. Por isso nós queremos entrar agora confiadamente e plenamente e completamente, meu Pai. Reconhecendo as nossas fraquezas, clamando perdão pelas nossas quedas, clamando restauração, pedindo a força que sabemos que só o Senhor pode nos dar. Tem misericórdia da solidão que muitos estão sofrendo. Tem misericórdia, meu Pai, de nós, com relação à saudade que aperta nos corações. E venha nos encher da tua força, meu Pai. Venha nos encher da tua força, em nome de Jesus. Aonde estiver um coração nos acompanhando nessa oração, que diante do Senhor admite ser essa pessoa que se encontra fraca, que a tua graça e misericórdia as alcance nesse momento. Se estivéssemos presencialmente, eles estariam aqui à frente, de joelhos juntos, chorando. Mas nesse momento eu sei que o Senhor os alcança e os fortalece. Onde está cada um? Em nome de Jesus. Fortalece todo o teu povo, meu Pai. Fortalece todo o teu povo. Que a gente comece essa semana diferente.
Em nome de Jesus. Amém. Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por essa fase que nós estamos entrando. Obrigado por essa estação espiritual que o Senhor nos colocou. Eu sei que essa fraqueza, meu Pai, é para expor aquilo que ainda precisa melhorar dentro de nós. Eu sei que o Senhor permite que a gente seja exposto à fraqueza para restaurar áreas dentro de nós. Eu sei que muitas famílias têm padecido nesse tempo de isolamento social, com todo tipo de crises, mas são problemas que estão sendo expostos para tratamento, meu Deus. E nós te agradecemos porque o Senhor continua no controle, meu Pai. Te agradecemos porque o Senhor reina, porque é Senhor sobre a vida de todos nós. Amém e amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, crianças. Eu quero convidar você a não perder o culto da próxima quarta-feira. E você, criança, não perder também o de terça-feira, tá bom? Como é mais difícil a gente mergulhar num culto à distância do que mergulhar num culto presencial, você precisa de um preparo maior. Aquele negócio de passar o domingo de qualquer jeito, chegar aqui no culto de domingo à noite e ainda conseguir queimar, ainda conseguir chorar na presença de Deus. Agora Deus te desafia a um passo mais difícil. Dia de culto você vai ter que já acordar se preparando, buscando ao Senhor. Domingo principalmente, busca, mas busca para valer, o dia é dele, é para ele. Chegou na hora do culto, mesmo sem sair de casa, se arruma para ele. Você vai perceber a diferença. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito estejam sobre cada um de vocês, meus irmãos, grandes e pequenininhos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Deus abençoe vocês, uma boa semana a todos.